Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa abundar em seu coração neste belo domingo, nesta linda manhã de sol, que o Senhor nos presenteia como o dia do Senhor. É dia de estarmos na presença do Senhor, é dia de desfrutarmos da comunhão do corpo de Cristo, é um dia para estarmos crescendo espiritualmente diante do nosso Deus. Nesta manhã, eu quero convidá-lo para abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Leremos a partir do versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, tem misericórdia de nós, a começar em mim, e usa-nos, ó Deus, para a tua glória. Ministra ao nosso coração, por meio da tua palavra, da ação do teu Espírito Santo, que esclarece as nossas mentes, que abre os nossos corações e transforma as nossas vidas, para vivermos de acordo com os teus propósitos. Fala conosco nesta manhã, nós assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tema da mensagem desta manhã é por meio de vales e vitórias. Por meio de vales e vitórias. Este título eu tomei emprestado de um livro cuja autora se chama Valeta Steele. Eu tive o privilégio de conhecer esta mulher. Esta mulher é uma missionária que viaja pelo mundo pregando a palavra do Senhor. E é interessante que o próprio nome desta mulher retrata a história de sua vida, Valeta Steele. O primeiro nome dá a ideia de alguém que passa por vales, vales profundos, mas também o seu sobrenome mostra uma mulher de aço, uma mulher forte, que pela graça de Deus consegue atravessar os vales profundos e dolorosos de sua vida. A vida de Valeta Steele está registrada em um livro de sua autoria, editado pela editora Descoberta. E eu quero até recomendar este livro, você pode procurá-lo na internet, é fácil o acesso ao mesmo. A vida desta mulher é uma vida marcada por uma sequência de tragédias. Casada com um pastor, o casal ali ministrava e servia em uma comunidade nos Estados Unidos, quando perderam o primeiro filho. Seu filho Danny veio a falecer de leucemia. Foi uma dor profunda ao coração daquela mãe perder o seu filho, mas justamente quando eles ainda estavam chorando a morte do filho, pouco tempo depois, o seu esposo, o pastor Henry, também veio a falecer de câncer. Valeta ficou sozinha,
servindo a Deus na igreja onde seu marido era pastor e cuidando dos seus 2 filhos, um casal de filhos adolescentes. Certa tarde, esses meninos adolescentes tomaram o carro e saíram para um passeio, para um encontro com amigos. Foi quando ela recebeu a notícia de que também os seus 2 filhos adolescentes, por causa de um acidente de carro, vieram a falecer. Vejam quantas tragédias: primeiro a perda de um filho adolescente, a perda do esposo, e depois ela fica sozinha, depois de perder também os 2 filhos que lhe restaram. Então esta mulher, chamada pelo Senhor, resolve ir para a Índia, aonde serve como missionária, e ali servindo ao Senhor, ela também foi abusada sexualmente naquela tribo aonde ela servia a Deus. Realmente esta mulher podia dizer que servia a Deus entre vales e vitórias, diante de tantas aflições, diante de tantas dores profundas. Esta mulher, chamada Valeta Steele, pôde, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a sofrimentos, continuar servindo ao Senhor, dedicando totalmente a sua vida a Deus. Até hoje ela serve a Deus, viajando pelo mundo, ministrando, compartilhando as suas experiências, ajudando mulheres que também passaram pela mesma experiência de abuso sexual, e também treinando lideranças para que homens e mulheres de todo mundo compartilhem o grande amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Quando olhamos para a história de Davi, no livro de 2 Samuel, nós percebemos que a vida deste homem, que foi considerado amigo de Deus, um homem cujo coração agradava a Deus, Davi também passou por vales e vitórias. Alguns destes vales foram iniciados por seu próprio erro, por seu próprio pecado. A trajetória de Davi é a trajetória de um homem que viveu momentos de depressão profunda, mas também caminhou nas montanhas altas na presença do Senhor Deus. O texto que lemos mostra um pedacinho da história de Davi. Davi, o mais importante dos reis de Israel, caiu em pecado. Observando uma jovem senhora banhar-se ali do alto do seu palácio, ele apaixonou-se, enamorou-se dela e manteve relações sexuais com ela. Porém, para esconder, enviou o esposo desta mulher, chamado Batseba, para a guerra, e seu esposo Urias então veio a morrer em frente à batalha. 2 pecados graves que levaram Davi a um momento de profunda dor: o adultério e o assassinato. Mas então, quando o profeta Natã procura a Davi, lhe conta uma história, a história de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas esse homem tinha um vizinho pobre, que também tinha uma ovelhinha pequena. Esta ovelhinha, segundo o texto, era como um animalzinho de estimação, comia da própria mesa, os filhos brincavam com a sua ovelhinha, e este homem rico, ao receber então a visita de alguém, ele decide, ao invés de tomar uma de suas próprias ovelhas para oferecer ao seu visitante numa refeição, ele toma a única ovelhinha daquele homem pobre. Então Natã pergunta a Davi: o que você acha que um homem assim deveria fazer? O que deveria acontecer com ele? Davi, o texto diz que Davi enfureceu-se com a atitude deste homem, da história de Natã. Davi diz: esse homem tem que morrer. Então Natã diz a Davi: você é este homem, você é este homem. Davi então cai em si e percebe que havia pecado contra o Senhor, que realmente ele era este homem, mas ele não era o cara, o bonzão. Ele era um homem que havia pecado e ofendido o seu Deus. E a palavra do Senhor nos diz no texto que lemos, que Davi confessa o seu pecado. Versículo 13 diz: pequei contra o Senhor. Davi então confessa o seu pecado. Porém, Deus diz a Davi, por meio do profeta Natã, que o seu pecado teria consequências e que o filhinho que lhe iria nascer morreria. Este é o contexto deste texto que lemos. Baseado neste momento da história de Davi, eu quero trazer algumas reflexões breves para a vida dos irmãos.
A primeira reflexão que esta história de alguém que atravessa por vales e vitórias nos traz é que o arrependimento e o perdão não excluem as consequências dos nossos atos. O arrependimento e o perdão de Deus não excluem as consequências. Muitas vezes nós erramos e confessamos o nosso pecado a Deus e pensamos assim: agora que eu já confessei, Deus vai tirar todas as consequências do meu pecado, mas isso nem sempre acontece. Deus é que decide o que vai fazer com as consequências do nosso pecado. E Davi, embora tenha sido perdoado por Deus, ele escreve o Salmo de número 51 a respeito disso. Embora ele tenha recebido o perdão pleno de Deus, ele ainda colhe as consequências dos seus pecados. No versículo 15, a palavra do Senhor diz: feriu o Senhor a criança, e a criança adoeceu gravemente. E no versículo 18, ao 7º dia, morreu a criança. Queridos, muitas vezes nós brincamos com Deus e achamos que podemos levar a vida que os nossos olhos desejam. Às vezes nos descuidamos da nossa vida pessoal, da nossa vida de santidade, e achamos que podemos namorar com o pecado, que podemos conviver com o pecado desde que ele fique em algum lugar escondido. Mas a palavra diz que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, e os servos de Deus, sejam homens, mulheres, pastores, líderes, jovens, quando namoram com o pecado, muitas vezes escolhem as consequências tristes desse pecado. Vejam que o pecado de Davi, a princípio, foi um pecado oculto, mas não há nada que permaneça oculto aos olhos do Senhor e às vezes mesmo aos olhos da sociedade. Por isso, a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 12: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Versículo 13: o Senhor te perdoou o teu pecado, mas o filho que nasceu morrerá. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de ir pensando nesta ideia de que o arrependimento e o perdão não excluem as consequências. Quero perguntar a você: como vai a sua vida na presença do Senhor? Saiba que o pecado, ele deixa marcas na nossa vida. Mesmo que desfrutemos do perdão pleno de Deus, as cicatrizes ainda ficam, e as cicatrizes servem para mostrar que Deus operou a sua graça em nós, que no passado afrontamos o nosso Deus, que caímos, que fomos feridos, mas as cicatrizes servem para mostrar que há um Deus de graça, que nos restaura, que cura as nossas feridas. O nosso pecado é um testemunho da graça de Deus que opera e atua em nós. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina a nós que também caminhamos por meio de vales e vitórias, que é de confiar a Deus aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que nós não podemos fazer, descansar no Senhor. Esse texto nos mostra no versículo 16 que quando a criança estava enferma, Davi colocou o seu rosto em terra e passou a noite orando com o rosto em terra, clamando e pedindo a bênção do Senhor. Versículo 16 diz: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. É interessante, Davi sabia que não tinha o direito de pedir nada a Deus. Davi sabia que estava em falta para com Deus. Embora tivesse tido o seu pecado perdoado, ele ainda estava envergonhado por ter afrontado o próprio Deus, por ter, diante dos inimigos de Israel, mostrado que ele era um rei pecador. Mas mesmo assim ele busca ao Senhor, ele clama a Deus em oração. Há momentos na nossa vida, queridos, que nós não podemos fazer nada, que as circunstâncias que nos cercam são tão profundas, são tão dolorosas, são tão graves, que eu pergunto: o que eu posso fazer nesse momento? E a palavra que Deus nos traz é descansar no Senhor, é confiar nele, é entregar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, e esperar em Deus a resposta. Muitas vezes nós pensamos assim: eu não preciso pedir, eu não preciso clamar, porque Deus sabe o que eu quero. Meu querido, se você tem intimidade com Deus, se você é um homem e uma mulher de Deus, não pense: Deus sabe o que eu quero. Coloque diante do Senhor toda a sua ansiedade. É a palavra de Deus que nos recomenda isso, a depositar em Deus, a entregar nas mãos dele tudo o que necessitamos.
A terceira lição que esta história de Davi nos ensina, nos versículos de 19 a 20, é que nós precisamos aceitar muitas vezes aquilo que não pode ser mudado na nossa vida. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. Nos versículos 19 a 20, viu Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Vejam, queridos, não é insensibilidade de Davi. Davi havia entendido que o que estava ao seu alcance ele fez, que ele havia pedido a Deus, mas que há coisas na vida que não podem ser mudadas. Muitas vezes, queridos, nós sofremos porque não aceitamos a nossa condição. Há pessoas que não aceitam a sua condição financeira e lutam e sofrem por causa disso. Há pessoas que não aceitam o gênio do seu cônjuge, esposo e esposa. Há pessoas que não conseguem aceitar a maneira de ser dos seus filhos. Há pessoas que não conseguem conviver às vezes com enfermidades graves, ou então com a perda de entes queridos, e carregam por toda a vida uma dor, um sofrimento, por coisas que não podem ser mudadas, sofrem desnecessariamente. Davi nos ensina que depois de haver perdido o seu filho, ele aceitou os desígnios de Deus, foi ao templo e adorou. Versículo 21, ele diz: como poderia eu fazê-lo voltar? Ou seja, não há nada que eu possa fazer. Então Davi lavou-se, ungiu-se e mudou as suas roupas. Às vezes, querido, a sua dor, às vezes a dor que está machucando, ferindo o seu coração, é porque você não tem aceitado aquilo que não pode ser mudado. Pergunte para o Senhor, pergunte para o Espírito Santo de Deus: isso que está acontecendo na minha vida, este fato, esta circunstância, esta tragédia, eu posso mudar? Porque há coisas que sim podemos mudar, mas há coisas que são imutáveis, e nós devemos aceitar aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso não é covardia, isso não é apenas resiliência, isso é sabedoria de homens e mulheres que vivem em comunhão com Deus. Muitos passam a vida brigando com Deus, inimigos de Deus, crentes amargurados nos bancos das igrejas, feridos e ferindo a outras pessoas, porque querem mudar aquilo que não pode ser mudado. Entrega ao Senhor aquilo que não pode ser mudado e aceite humildemente aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. No versículo 20, há também uma quarta a lição desse texto bíblico. No versículo 20, quando Davi foi ao templo e adorou ao Senhor. Isso significa que nós também devemos entregar a Deus aquilo que nós não podemos reter. Às vezes nós queremos ter em nossas mãos o controle de determinadas coisas, mas Deus diz: entrega, porque isso é meu. Entregar a Deus aquilo que nós não podemos reter. Às vezes alguém pode perder um ente querido, perde o esposo, perde a esposa e sofre, porque guarda aquilo que não pode reter. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele entregou a Deus aquilo que ele não podia segurar, que era o próprio filho. No Salmo 51, versículo 15, Davi assim nos diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Em que contexto Davi fala isso? Ele fala justamente no contexto da confissão do pecado. Ele estava ferido, sim, ele estava extremamente entristecido porque o seu filhinho, o bebezinho, havia morrido, mas ele diz: Senhor, não permita que eu continue carregando essa dor. Eu entrego ao Senhor e abre os meus lábios para que a minha boca manifeste o seu louvor. Assim fez Jó quando perdeu os seus filhos. Ele deu ao Senhor, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há coisas que nós queremos segurar para nós, mas nós não podemos, porque essas coisas pertencem ao Senhor. Há coisas, amados, que nós precisamos realmente entregar para Deus. Uma delas são as nossas limitações, colocar a nossa fraqueza diante do Senhor. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios mostra um homem que reiteradamente ele manifesta a sua fragilidade diante do Senhor. Ele sabia que estava sendo criticado por vários irmãos da igreja.
como por exemplo na primeira carta aos Coríntios, muitos inimigos haviam se levantado contra Paulo, e Paulo se sentia ferido, porque injustamente era acusado pelos seus inimigos, talvez acusado pelos irmãos da igreja, que sentiam a palavra de exortação dura do apóstolo, mas Paulo várias vezes, ele coloca a sua fragilidade, a sua fraqueza diante de Deus. O homem que entrega a Deus a sua condição humana, que entrega a sua fragilidade, ele tem condições de ser fortalecido por Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, veja que não cai. Ou seja, aquele que reconhece a sua fragilidade, ele tem condições de ser cuidado, de ser amparado, de ser sustentado pelo Senhor. Em quinto e último lugar, já caminhando para a conclusão da nossa meditação, muitas vezes nós perdemos o foco da nossa vida, porque nós ficamos olhando, retendo coisas do passado, e não podemos experimentar as bênçãos que Deus tem reservado para nós do futuro. Muitos ficam presos a dores, a experiências amargas do passado, mas no versículo 24, aqui nós não lemos ainda, mas vou lê-lo agora. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, e ela se deitou com ela, teve um filho a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. No versículo 25, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Ainda que tenha sido grande a dor de Davi na perda do seu filhinho, Deus ainda tinha coisas grandiosas para escrever na história da vida de Davi, como por exemplo, lhe concedeu um filho que foi um rei esplendoroso de Israel, foi o homem que estendeu os limites do reino de Israel, de todos, em toda a história, o homem mais sábio de todos. Deus concedeu a Davi um filho, e este filho foi consagrado ao Senhor e foi colocado sob os cuidados do profeta Natã, para que Natã pudesse assim instruí-los. Deixar de prender-nos ao passado e olhar para as coisas que estão adiante. Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para adiante, olhando para as que estão adiante de mim. É possível, querido, que você também tenha passado por experiências difíceis, como a de Davi. Perda de entes queridos, pecados graves contra o Senhor, feridas que ainda deixam cicatrizes no seu coração, mas o mesmo Deus que nos restaura a alma, o mesmo Deus que cura as feridas do nosso coração, é um Deus que abre as portas para um futuro grandioso e glorioso na sua presença. O mesmo Deus que nos leva em meio a vales de dores, é o mesmo Deus que nos faz caminhar também na planície, é o mesmo Deus que nos leva no alto do monte para desfrutarmos da sua presença. A palavra do Senhor nos diz a respeito de Salomão: e o Senhor o amou. Querido, eu gostaria de concluir chamando a sua atenção para a mais bela de todas as histórias das Escrituras, que é a história do Filho de Deus. Deus, por amor a mim e a você, enviou o seu Filho ao mundo. E a vida de Jesus Cristo foi uma vida também de lutas. A palavra do Senhor nos diz, em profecia a respeito de Jesus, que ele era um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. Mas a palavra também nos diz que o Senhor Jesus Cristo se humilhou e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Hoje, meu querido irmão, tudo que somos é pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Não há em nós mérito algum, mas Cristo realizou na cruz do Calvário uma obra para que a minha fraqueza, para que o meu pecado pudesse ser perdoado diante do Senhor e pudéssemos assim, não por méritos próprios, mas pela graça, caminhar altaneiramente na presença do Senhor. Deus deseja mudar a história da sua vida, Deus deseja restaurar a história da sua vida. Para isso o Espírito Santo deve tocar no seu coração e no meu coração, para que em arrependimento e fé nós possamos nos prostrar diante do Senhor e clamar pela graça, pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Sem Jesus Cristo não há restauração, sem Jesus Cristo pode haver até esquecimento do passado, mas a cura, somente a obra de Cristo, aplicada em nosso coração pelo Espírito de Deus, pode trazer a bênção na sua vida. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar contigo por alguns instantes. Primeiramente eu quero convidá-lo para que ore em silêncio, aí onde você está, na sua casa. Fale com Deus por alguns instantes. Se há algo na mensagem de hoje que se relaciona com a sua vida, clame a bênção do Espírito de Deus, para que o Espírito do Senhor possa
trabalhar no seu coração e transformar a sua vida como fez na vida de Davi. Um homem, embora pecador, restaurado por Deus, usado por Deus, escreveu os mais lindos salmos, justamente por causa das dores, das marcas do sofrimento. Foi um homem tratado pelo Senhor e pôde tanto edificar as nossas vidas com os mais lindos salmos. Clame ao Senhor. Pai amado, é possível que nesta hora, irmãos e irmãs estejam atravessando por vales profundos em suas vidas, experimentando dores de enfermidade, dores às vezes pela perda de entes queridos, às vezes enfrentando problemas nos lares. É possível que haja alguém que esteja ouvindo esta mensagem, que assim como Davi esteja em pecado diante do Senhor. Nesta hora, ó Pai, eu clamo a bênção do Teu Espírito Santo, que tem o poder para curar todas as nossas feridas e para restaurar a nossa vida completamente diante do Senhor. Faze esta obra, ó Deus, no coração de cada irmão, de cada irmã, e edifica a cada coração para a honra e para a glória do Teu nome. Assim clamamos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.